Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar falando sobre currículo e como você conquistar sua carreira no exterior. Hoje especificamente vamos falar sobre template, como ele deve ser diferente, não tradicional, não importa. A gente vai falar um pouquinho aí como e o que você tem que ter no seu currículo para você conquistar a sua vaga no exterior. Bom, eu sou o Gianfranco, sou especialista de carreira internacional, moro aqui na Irlanda já há uns 3 anos, trabalho com RH há uns 10, então garanto que eu posso te ajudar a você conquistar a sua vaga no exterior. Vamos lá, o que eu quero falar um pouquinho? É bem comum nesse assunto de currículo, de template e tal, eu vejo aí algumas, como posso dizer, falhas de interpretação, né? O que eu quero falar? Não existe currículo certo nem errado, e sim alta e baixa performance. Quando a gente pensa em template, a gente tem que pensar algum template que vai ressaltar as minhas competências e estarão alinhados, né, no geral, sobre quem eu sou e também no que eu quero atingir no sentido de empresa, indústria. Tá? Esse é o ponto que a gente tem que ficar em foco, né? Esse é o ponto principal dessa discussão. Vou dar 2 exemplos. Mesmo que eu tenha uma mesma indústria de construção civil, por exemplo, eu posso ter o engenheiro e eu tenho o arquiteto, né? Vamos colocar bem os estereótipos desses dois. Eu sei que os dois a gente pode trabalhar muitas coisas, mas vamos colocar esse exemplo simplificado, tá? Quando eu pego um engenheiro, até quando eu estou esperando que o hiring manager, né, que o gerente vai fazer esse recrutamento, como recrutador, ele vai esperar alguma coisa mais, vamos assim, preto no branco, né, para o currículo clássico. O currículo clássico vai estar mais que o suficiente, vai ser mais que ok, tá? Mas, em contrapartida, quando eu olho o arquiteto, que se for ver, vão trabalhar em conjunto, eu já espero que ele tenha um pouquinho mais, já que ele tem um lado mais artístico, né, de criação, que ele tem um currículo com um template um pouquinho mais diferenciado, que ele vai ter alguns artifícios gráficos ali para ressaltar as qualidades dele de criatividade, por exemplo. Tá? Porque, vamos pensar assim, não adianta eu colocar no currículo que eu adoro inovação, sempre gosto disso, sou muito criativo, e eu faço um currículo normal, tá? Então a gente tem que pensar nesses aspectos quando nós pensamos no template. Ele tem que ressaltar tanto as minhas qualidades e também ele ressaltar se isso casa com a empresa. Vou dar um outro exemplo. Vou aplicar para uma vaga, aqui é comum que tenha um dos escritórios do Google, por sinal bem grande aqui, tá? Então, ou para o YouTube, por exemplo, alguma coisa dentro, né, do Google, desse mundo aí. É uma empresa de inovação, né, que sempre querem inovar, sempre querem fazer alguma coisa diferente. Então, se eu vou aplicar para essa empresa, eu não iria, pessoalmente, eu não recomendaria você ir com um currículo básico, né, aquela branco e preto. Não é que esteja errado, mas às vezes ele não vai ressaltar as suas qualidades, tá? Então, às vezes eu usaria um pouquinho mais, só para sair um pouco da caixa, porque é uma empresa que quer sair da caixa, é uma indústria, né? Indústria da internet, né? No geral, uma indústria que busca sempre sair da caixa. Quero trabalhar numa startup, startups no geral eles querem sair da caixa, então eu arriscaria um pouquinho sim, tá? Aí para o modelo, um template um pouco mais criativo, não tão básico, né? Arial 10, né? Aquela coisa quadradão, que não é um problema, né? Lembre-se, não é um problema, porque o importante é o conteúdo, mas tem coisas que podem ressaltar minhas qualidades e o template tem que te ajudar a ressaltar as suas qualidades, tá? Esse é um ponto principal. Jean, tá, beleza, me deu esses exemplos, mas vamos colocar 2 áreas assim, alguns exemplos. Eu iria mais para um currículo, um template clássico, áreas legais no geral, financeiros no geral, accountants, por exemplo, finance no geral, engenheiros no geral. Essas são as principais, que eu já falei, esse daqui dá para ir tranquilo num currículo mais clássico, tá?
Áreas, por exemplo, digital marketing, arquiteto, marketing mesmo, publicidade, fotografia, qualquer área vinculada à arte, eu já falei assim, pô, faz um pouquinho diferente, dá uma criatividade, coloca o seu tom aqui também, né? Eu já incentivaria e muito fazer um currículo um pouco mais diferenciado, tá? Já, mas eu sou de RH, e aí, o que eu faço? Eu vou falar, depende até, inclusive, que vaga que você quer mostrar, que tipo de trabalho que você quer, tá? Vou dar outros exemplos, às vezes você pode criar um modelo parecido, vamos assim, branco e preto, vamos colocar assim, mas você pode ter um conteúdo extremamente criativo, a forma que você coloca. Eu já vi um currículo, por exemplo, de uma professora de letras, e o currículo dela estava em formato de um poema, lindíssimo, super clássico se for ver, mas aquilo me chamava muita atenção, né? Dificílimo de fazer aquilo, né? Então, mas só de ela conseguir colocar a experiência dela profissional em um poema, eu já falei, parabéns, isso aí é o suprassumo do seu currículo, é o que vai chamar muita atenção. E esse é um tipo interessante de a gente avaliar, tá? Então, a gente tem outras formas de colocar a criatividade também, né? A gente não precisa seguir sempre esse modelo, né? Recomendação, né? Algumas recomendações, na verdade. Primeiro, Jean, então eu tenho que contratar alguém para fazer meu currículo? Sim, você pode, de fato. Às vezes eu já vi pessoas criarem até a marca para o nome, acho maravilhoso. Se você puder investir esse dinheiro, acho que vale a pena. Dá um tom, sempre dá um peso, né? Igual quando a gente recebe às vezes um cartão business card, né? Um cartão, né? Eu esqueci o nome, business card. Com seus detalhes, um cartão mais bonitinho, né? Você fala, pô, legal, né? Somos feitos, né? O ser humano, no geral, a imagem é importante. Primeira impressão é muito importante, né? Isso neurologicamente falando, inclusive. Então a gente tem que saber lidar com isso nesse mercado, tá? Se você quiser, tem um site que eu adoro, eu recomendo, eu já fiz alguns currículos lá e eu adoro porque ele tem vários recursos, a mesma opção free dele é ótima, resolve muito. Você pode acessar o site www.canva.com, tá? Eu não sei se tem um .com.br, eu acredito que sim, mas canva.com vai funcionar, certeza. Você pode ver diversos templates, inclusive se você quer fazer um de casamento, um convite de casamento, vai ter lá alguns modelos que você pode usar. Mas tem templates de resumos, ele está lá como resumes. Eu não sei se vai estar como currículo em português, mas resumes ele vai estar lá. Tem diversos, fica horas lá procurando algum que tem uns mais artísticos, outros mais sérios, mais básicos, tem de tudo quanto é gosto lá. Eu super recomendo essa ferramenta. E o melhor, quando você terminar, você pode só fazer um download em PDF mesmo, ele não vai ficar lá poweredbycanva.com. Ótimo, delicioso aquele site, adoro. Então pode usar, que ele é uma boa se você quiser trazer um currículo mais diferenciado, tá? Mesmo assim, eu sempre teria um currículo onde ele estivesse todo descrito, tá? Porque muita aplicação e muito site você vai precisar copiar aquilo e jogar, né, no site deles. Você vai aplicar no site, por exemplo, Glassdoor, Indeed, alguma coisa assim, você tem que colocar dentro da plataforma dele. Então é interessante você ter, às vezes, fácil um Word, por exemplo, e o outro mais bonitinho para você anexar no final, tá? É uma possibilidade que normalmente eu recomendo isso para os meus clientes, de ter um Word básico, que fica fácil assim, Ctrl+C, Ctrl+V, e um bonitinho também para enviar, tá? São algumas dicas. Bom, esse daí foi no geral para falar de templates. Eu ainda vou mais um vídeo falando, na verdade dá para falar sempre muito de cada assunto, mas eu quero só mais um específico aí, que é um assunto muito comum aqui para o pessoal da Europa. Tá bom? Espero que tenha ajudado esse vídeo, você ter mais noção aí sobre como fazer um currículo perfeito. Lembre-se, o mercado de trabalho ele é competitivo, não tem jeito. Se no seu país ele já é competitivo, imagine quando você vai no nível internacional, né?
você sempre tem que fazer um algo a mais, sempre tem que estar com as coisas impecáveis, tá? Porque você vai competir com o local ali. Então, às vezes ele já ganha alguma coisa só por estar local, ele conhece um pouco mais a metodologia de lá, como que é a velocidade das coisas. Então, não vacila, tá? Tem um currículo impecável para você conseguir aumentar suas possibilidades, né? Você tem que ter um currículo de alta performance, tá bom? Espero que tenha te ajudado. Qualquer coisa, coloque os comentários. Se quiser alguma sugestão, alguma crítica, alguma coisa assim, pode colocar, mais que bem-vindo esse canal para realmente ajudar você, tá certo? Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.